Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós. Se você acha que o aprendizado termina na graduação, é hora de ampliar seus horizontes. Seja muito bem-vindo ao Hora Pós, onde a educação nunca tem fim. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós. Meu nome é Brenda Querino, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação aqui da Unimar, sou bolsista CAPES e membro da equipe de marketing dos PPGs aqui da Unimar. Olá, eu sou a professora Maria Macena e estamos aqui hoje para apresentar um programa especial com a presença de todos os coordenadores dos programas de pós-graduação da Unimar. Estamos aqui com o professor Carlos Bentencourt, que é o professor do programa de pós-graduação de administração, o professor Marcílio Félix, que é o coordenador do programa de pós-graduação em medicina veterinária, o professor Adriano, que também é o coordenador, Araújo, não é isso, professor? Que é o coordenador da pós-graduação em interdisciplinar em saúde, e o professor Jonathan Barros Vita, que é o coordenador do programa de mestrado e doutorado em Direito da Unimar. Ok, gente? Então, pessoal, hoje vamos bater um papo leve, dinâmico aqui, do nosso podcast, que está sendo inaugurado por vocês também, né? E aí eu queria saber, de início de vocês, o que vocês trariam em relação à pós-graduação na área de cada um de vocês. Uma palavra, o que representa essa palavra para a pós-graduação? Em uma única palavra e o porquê na área de cada um de vocês. Oportunidade. Porque realmente, como é um mestrado profissional em administração de organizações inovadoras, é a oportunidade para o nosso estudante e profissional se qualificar cada vez mais. E o professor Jonathan? Impacto social. Eu sei que são duas palavras, mas assim, o impacto na sociedade eu acho que é o grande eixo temático, né, do PPGD. A gente tem uma pró-reitoria de pós-graduação e ação comunitária daqui no PPGD na Unimar. E essa missão institucional de demonstrar o impacto na sociedade é que é o elemento fundamental. Acho que, inclusive, as regras do jogo cada vez mais vêm sendo voltadas para isso, né? Ou seja, as regras da CAPES, a indução que a CAPES tem feito é para que a extensão universitária, que o impacto social sempre seja demonstrado em todas as pesquisas. Bom, eu desafio, né? Principalmente porque nós, a grande maioria, nós viemos de programas de mestrado, doutorado, pós-graduação acadêmica, né? E hoje eu coordeno uma área que é de mestrado profissional, que tem uma nuance diferenciada, né, em relação ao acadêmico, principalmente naquilo que é produzido dentro dos programas. E também a dificuldade dentro da área da medicina veterinária em educação continuada, principalmente porque a pós-graduação lato sensu, ela tem um nível de aproveitamento segundo o aluno muito maior, porque ele está mais próximo e mais rápido ao mercado de trabalho na especialidade. E esse é o nosso desafio de mostrar que não, que o estrito sensu vai ser melhor ainda na parte da sua formação, né? Então, para mim, a palavra é desafio. E a saúde, professor Adriano? Eu penso que uma palavra que resumiria os nossos desafios seria integração. Porque a área interdisciplinar entende que boa parte das demandas na área da saúde são complexas. E para resolver problemas complexos, nós precisamos não só de um médico, um enfermeiro, um nutricionista, um farmacêutico, enfim. Nós temos que ter o diálogo de diversos profissionais de áreas distintas para se chegar na resolução desse problema. E é isso que o nosso programa proporciona. Essa integração sempre com o objetivo de resolver esses problemas que, via de regra, são problemas complexos, são problemas que a sociedade, o serviço de saúde demandam e que, para serem resolvidos, nós temos que ter essa integração.
Legal, professor, você falou de complexidade e é exatamente isso que eu quero perguntar para vocês. Nós vivemos hoje em dia numa sociedade cada vez mais complexa, ainda mais agora, né, com a tecnologia a todo vapor. E eu queria saber de vocês, como vocês acham, cada um de vocês, que as áreas de vocês podem colaborar entre si? Como, se vocês aí já têm algum projeto em mente, como resolver essa complexidade que você trouxe conversando as áreas aqui? Quem quer começar? Então, Pode eu vou. Não, eu acho que assim, é óbvio que todo mundo sabe, né? A gente vive em uma sociedade complexa, não só aquela sociedade complexa de Luma, mas uma sociedade que cada vez mais tem tido, digamos assim, um processo de fragmentação muito grande. Então, antes a gente tinha conhecimentos transversais, universais. Antes a gente tinha os grandes doutrinadores, isso acontece muito no direito, imagino que nas outras áreas também. E hoje a gente vive esse processo de hiperfragmentação da sociedade. Não só com as redes sociais, mas com uma clusterização enorme do conhecimento. E o desafio, talvez, é pegar essa clusterização do conhecimento e tentar encontrar linhas gerais amplas, que é aquilo que cada uma das disciplinas do programa tenta trazer, e permitir que o aluno tenha pelo menos um arco de conhecimento que conheça essa complexidade, mas ao mesmo tempo tenha ferramentas que são trazidas pelo programa. Bom, achei a sua pergunta muito pertinente, porque na verdade na minha fala eu tentei enfatizar a integração entre os profissionais de saúde, mas na verdade boa parte dos problemas envolvem, por exemplo, a área de tecnologia, a área de administração, de gerência dos serviços de saúde, direitos humanos, por exemplo, em saúde. Então, eu acho que essa integração não se dá só entre os profissionais da saúde. Tanto é que no nosso programa nós temos profissionais atuando na área nos ajudam na área de tecnologia, na área do direito. Nós temos o professor Jefferson, porque eu vejo que nós passamos um período. E a pós-graduação acho que mostrava muito isso, que o conhecimento era muito direcionado, então a pessoa ela tinha uma expertise num determinado assunto, mas às vezes ela tinha dificuldade de compreender o todo. E hoje eu acho que existe um movimento para as pessoas, não que ela não possa ter uma expertise num determinado ponto, mas existe um movimento para as pessoas se conversarem para tentar integrar de fato o conhecimento. Né? Isso não só na área da saúde, mas nas diversas áreas do conhecimento. Desculpa, antes de passar para vocês, eu só queria dizer que tem um outro processo que eu acho que também é um processo importante, e talvez nesse o Carlos vá saber muito mais que a gente. Que é um processo de matricialização, digamos assim. Então, o conhecimento hoje, ele é muito mais matricializado, porque ele sempre se encontra nos entrecruzamentos, e não naqueles blocos fechados. Então, antigamente, no direito, para usar o exemplo do programa, a gente tinha direito civil, direito penal, direito do trabalho, direito tributário e tal. Hoje, isso começa a perder um pouco de fôlego, porque você tem setores econômicos que vão surgindo e tem uma linguagem específica. Então, essa matricialização vem. Eu não preciso saber do direito tributário como um todo, mas eu preciso saber do direito tributário do agronegócio. E aí, quem trabalha com agronegócio vai saber o direito tributário, aí vai ter o do direito civil do agronegócio, e assim sucessivamente, porque sem ter pessoas que falem a língua daquele setor, aquele conhecimento que o aluno está absorvendo, ele acaba sendo um conhecimento que não vai servir para aquela realidade específica. Então, você vai falar sobre bezerro, sobre inseminação, vai falar sobre problemas de ética médica, problemas de processos administrativos do setor hospitalar, vai falar de planos de saúde. Estou dando exemplos para trazer para a área de vocês. E sem esse conhecimento matricializado, você não consegue chegar e atender o problema existente na sociedade. Antigamente, você ser especialista em direito civil resolvia quase todos os problemas do direito privado. Hoje já não é bem assim. E as disciplinas da gente, cada vez mais, o que a gente tem tentado fazer é dar essa característica multidisciplinar. Você pega as disciplinas com professores de formações diferentes, você pega disciplinas que têm
uma parcela do direito público, uma parcela do direito privado, e essas coisas vão se misturando e a gente tentando encontrar um novo caminho para propagação do conhecimento. Eu acho que essa complexidade ela tem a ver, inclusive, com essa nova geração, né? O Jonathan acabou falando no início aí sobre a referência que a gente tinha, né, de grandes pesquisadores, etc. E essa geração é uma geração consumidora e não processadora, né? Então, essa fidelização talvez é um desafio maior dentro dessa complexidade, porque é muito mutante, eles são muito imediatistas. Então, nós precisamos sempre estar inovando em função dessa nova geração. Então, na minha área, eu vejo que a complexidade está relacionada principalmente nessa integração dessa nova geração. Talvez eu acho que o meu programa é o programa que mais, até pela característica da administração, por ser um campo interdisciplinar, né? Ele nasce lá dentro da engenharia, passa por vários movimentos da economia, com economistas sendo grandes expoentes, depois pela matemática, enfim. E eu enxergo a ciência como uma única, né? A ciência é única, independente das áreas, né? Como o próprio Jonathan diz, né? A gente tem todo esse matriciamento. E no programa de administração a gente tem uma coisa muito interessante. Nós temos profissionais da área da saúde, eu tenho enfermeiras fazendo o curso de administração. Por quê? Porque ela precisa saber conteúdos e conceitos de gestão, né? Então é uma pegada profissional, né? E de inovação, porque nosso mestrado ele é a administração de organizações inovadoras. Eu tenho profissionais do direito fazendo esse curso. Por quê? Porque ele entende que gerir o escritório, entender a questão da administração para fazer compliance, para fazer governança é fundamental. Então, também dialoga muito com a área do direito. E eu tenho, por incrível que pareça, ex-alunos de medicina veterinária, que estão, inclusive, em fazendas e também em empresas da área da veterinária, mas que precisam de gestão, precisam se dotar de conceitos e estratégias de gestão e inovação para continuar ativos e serem diferentes, fazer a diferença dentro das empresas. Então, eu acho, quando a gente fala de complexidade, aí o Jonathan citou Luhmann, né? Eu gosto muito do Castells, eu gosto muito do Malman, e a gente vive cada vez mais sociedade líquida, né? Desses movimentos de congelar e descongelar cada vez mais rápido. Então, assim, e cada vez mais a ciência, ela é única. E as áreas precisam trabalhar de maneira transversais, porque eu entendo o direito na administração como instrumento. Um instrumento social, um instrumento empresarial. Eu entendo a área da saúde como um campo para ser explorado, um campo para ser gerenciado, assim como a área de medicina veterinária. Então, se parar para pensar, nós temos aqui uma única ciência que tem o seu matriciamento, mas que, vez ou outra, ou quase sempre agora, nesse novo movimento que a gente tem de sociedade, se encontram constantemente. Eu acho que, se o Carlos me permitir, Claro. Eu acho que os programas profissionais, ele tem esse leque de abertura, né? No nosso programa também nós temos nutricionista, arquiteto, temos pessoal de TI, né? Então, os programas profissionais, eles já têm um leque um pouco mais aberto para direcionar essa multidisciplinaridade. Então, ele é mais pragmático, né, Marcelo? Isso. Então, ele pega as demandas de uma empresa, de uma organização, e traz para o programa resolver. Então, assim, eu vou ter uma enfermeira que está com problema de gestão no hospital. Legal. Eu vou ter um advogado que está trabalhando com compliance e governança e ele quer entender um pouco mais do contexto da organização. É a mesma coisa. Então, realmente, acho que a diferença... E aí a gente ficou dividido a mesa, né? De um lado, acadêmico, do outro lado, profissional. E aí, acho que é isso mesmo. Acho que a gente vai com um processo muito mais pragmático de trazer demandas da empresa. Que não, óbvio, né? Diminui, pelo contrário, mas traz, de fato, profissionais com muita relevância para esses programas profissionais. E a troca entre esses alunos de várias áreas é algo que enriquece, não somente no contexto do programa, do aprendizado, mas também no âmbito profissional. Então tem um cara da saúde que tem um método que usa na saúde, que aí o cara que é economista ou publicitário, ele usa esse método dentro desse... Então as trocas são muito interessantes. Mas aí tem um ponto que eu acho que é interessante, né? Talvez seja o desafio da gente, dos mestrados acadêmicos. Hoje, como eu disse no início da minha fala, a gente tem cada vez mais o quê? Necessidade de impacto. Exato. E aí, como a gente tem impacto se é um programa teórico e não um programa pragmático? Perfeito. Então,
Então, esse talvez seja, para a gente, é um desafio, talvez, inclusive, muito maior do que o de vocês da saúde. Para a gente será que essa pesquisa gera um projeto de lei? Será que essa pesquisa é referenciada pelos tribunais superiores? A gente tem algumas métricas que são métricas mais fáceis de serem aprendidas. Mas, além de tudo, a gente tem um pouco, já que a gente falou tanto da sociedade complexa, do storytelling, que é um desafio para todos nós aqui enquanto coordenadores. Porque esse storytelling que a gente vai ter de ter para contar a história do nosso programa e ser bem avaliado é um elemento fundamental, né? A gente tem de contar a história agora. Antigamente a gente não tinha de contar a história. Agora a gente vai dizer, peraí, eu estudei, tive um aluno que pesquisou isso. Essa pesquisa gerou isso. Aí essa pesquisa gerou isso, aí ele foi para um evento, aí ele fez isso, fez aquilo outro e gerou esse impacto. Mas será que já não existe múltiplos impactos acontecendo, em especial do direito enquanto instrumento social dentro das organizações? Por exemplo, eu tenho um ex-orientando, que eu também contribuo no PPGD, que ele se tornou head de compliance de uma grande empresa graças à dissertação dele e os conhecimentos que ele teve nessa construção. Será que aí o impacto do mestrado acadêmico também não pode ser observado não somente na tangibilização de uma lei, enfim, num instrumento jurídico e não como meio para que esse processo... Mas veja aí como as coisas são engraçadas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um programa grande, é o maior programa, acho que do Brasil, de todas as áreas, que é o programa da USP, que ele, em número de professores, tem mais de 200 professores. O programa é uma coisa assim... Caramba! Assustadora. Mas a USP, por exemplo, um dos anexos que a USP mandou, isso foi dito na reunião dos coordenadores, né? Sabe o que foi? Eles fizeram um mapa das citações do Supremo e do STJ a doutrinadores e textos que foram produzidos durante aquele quadriênio na Faculdade de Direito da USP. Então, tirando o fato da quase que concorrência desleal, né? Mas é óbvio, a gente está falando de um programa 7, agora o direito tem um programa 7, mas assim, como é que a gente demonstra esse impacto? É difícil. Na verdade, isso para nós da área da saúde e da área de biológicas, né? Muitas vezes o que você produz demora para impactar. De repente, você desenvolve uma nova tecnologia. Nós temos, por exemplo, professores que trabalham com regeneração tecidual, mas até essa nova tecnologia começar a ser aplicada, isso leva um tempo. Então, isso é um desafio, né? Isso é um desafio. O que às vezes nos faz contornar esse problema, aí a gente entra de novo na questão da citação dos artigos, né? Porque aí você publica um artigo descrevendo essa tecnologia, se esse artigo começar a ser citado, isso está demonstrando que ele está se tornando uma referência para a área. Mas não é imediato. Até os órgãos reguladores, como a CAPES também, existe uma discrepância aí em definições, né? Principalmente na parte profissional, né? O impacto. O primeiro modelo de caracterização de impacto, ele foi a abrangência, né? Municipal, regional, estadual, nacional e internacional. Mas, na verdade, o que os programas, os órgãos reguladores, eles querem que cada vez mais, né, isso chega nas pontas, né? Em locais, por exemplo, o norte e o nordeste, pelo menos na nossa área, que tem um número menor de programas, estão tendo um incentivo diferenciado para isso. E foi discutido quando nós tivemos, inclusive, lá na reunião da CAPES, justamente isso. Às vezes, só caracterizar a abrangência, não. E, inclusive, o exemplo que foi numa comunidade indígena, né, com o artesanato das mulheres, começou a ter uma demanda de uma renda. E todas passaram a ter essa renda. E era um grupo de 20 mulheres nessa comunidade. Então, se a gente pensar do impacto por abrangência, isso seria insignificante. Mas naquela comunidade foi totalmente significante. Então, existe uma degradação, vamos dizer assim, de definição desse tipo de impacto, não só pela abrangência. Então, acho que o leque abre um pouquinho mais. Falando sobre a interseção das áreas que o professor Carlos nos trouxe aqui, teria algum
projeto colaborativo das áreas dos programas de mestrado, que vocês estão pensando aí num projeto para oferecer para 2025? Alguma novidade para nossos alunos ou para nossos futuros pós-graduandos, Unimar? Não, Bom, eu só posso falar, assim, Carlos, você foi talvez o primeiro aí que a gente teve disciplina de metodologia com o Carlos, né, durante um bom tempo aí, durante o período em que ele montou o programa, ele colabora até hoje. E a gente teve, isso a gente não pode deixar de esquecer, que é a primeira disciplina conjunta dos programas de pós-graduação, né? Em que a ideia é justamente montar projetos de pesquisa, montar projetos para financiamento externo, e foi uma disciplina que foi feita aí a várias mãos, com professores do direito, mas também com professores de outras áreas, mais especificamente da área da veterinária. Na verdade, 2025, existe toda uma perspectiva, né, que a inovação hoje deixou de ser um processo diferenciado, né, um diferencial de uma empresa ou de um colaborador, e se tornou algo necessário. Então, assim, eu já tenho dentro do PPGA vários docentes preparando projetos, né, com foco em inovação, e, obviamente, eu vou precisar da área de direito para entender isso como instrumento social. Como é que eu vou trabalhar isso no contexto do direito? Então, a gente já vem construindo e, obviamente, fica aí, Jonathan, já uma agenda para que fique estipulado aqui para que a gente possa conversar, porque eu acho que tanto o direito quanto a administração vai se beneficiar dessa intersecção. Na área da saúde, na verdade, cada vez mais nós estamos tentando expandir essa integração para profissionais da área de tecnologia, da administração. Agora que nós estamos já nos estruturando para o próximo quadriênio, os projetos já têm que continuar sendo e cada vez mais integradores nesse sentido. Não dá para nós ficarmos só no nosso universo. Cada vez mais eu penso que o conhecimento específico ele é fundamental, mas ele tem que ser mobilizado para que a gente consiga resolver esses problemas. Então aí não tem como não se conversar, as áreas e os programas não se conversarem, né? Nós já fizemos uma disciplina em conjunto, né? Sim. E esperamos continuar. Então eu acho que tem que ser uma construção coletiva. Então fica também mais um desafio aí, professor Adriano, para que eu possa... o que eu falo, a administração trabalha de maneira transversal, né? Em todas as Fica áreas. aí um convite para a gente trabalhar. Mas É um o direito prazer. também, Sem né? dúvida, sem dúvida. Sem regra não existe muito, né? Olha, puxando o Mas saco fica aí do direito. uma agenda também para que a gente possa fazer, em especial Com certeza. 2 ou 3 docentes do meu PPGA que já estão trabalhando na área da saúde junto com essa aluna que é enfermeira, inclusive do nosso HBU. O problema, assim, eu vejo em 2 etapas, né? A primeira etapa, quando é a parte teórica, de uma forma geral, de disciplinas, isso é praticamente assim, algo igualatório aí, né? Equivalente para a grande maioria dos programas. O grande desafio é em relação aos programas, como é o caso meu e do Adriano, que precisa da parte experimental, certo? E aí o Adriano tem um lado que dentro da parte acadêmica ele pode ter um incentivo de bolsas e etc, tal, que nós não temos. É verdade. Né? Mas vocês são os mais ricos, né? Não, Então, em termos E aí- de bolsa... Não, eu digo em termos de financiamento com projeto de pesquisa, por exemplo, o direito é um dos programas que tem mais... Incentivo. menor incentivo. Mas na de universidade... fomento. Não, eu digo menor... É. Não, eu digo, tem menor incentivos em termos de fomento de instituições públicas e, paradoxalmente, mas isso é uma coisa circunscrita à Unimar, a gente tem um maior volume de bolsas, Sim. porque, obviamente, a gente tem... É o programa que tem aí o... Não, mas maior eu avaliação. não estou falando né, nesse nível, eu estou falando no nível de caracterização de profissional e acadêmico. O profissional não tem o incentivo que o acadêmico tem, certo? Então, o nosso grande desafio é que, a cada dia, nós estamos tentando, né, fazer mais convênios com empresas, etc. Inclusive, está saindo várias defesas nossas com produtos que vão ser comercializados. Então, as empresas, o desafio é isso, é fazer com que as empresas venham e invistam nessa parte experimental. Não basta você, por exemplo, marco regulatório, por exemplo, equivalente aí a um projeto de lei, como é no direito,
né? É uma coisa que você pode fazer e ele ser adaptado, implantado ou não. A parte experimental, não. Eu vou construir algo que seja de uma forma diferenciada por uma empresa e aí eu tenho investimento. Mas aqui a diferença... mas aqui tem a diferença entre os que têm laboratório do lado de cá e os que não têm laboratório do lado de lá. Por isso que eu estou falando que o fomento é super diferente, né? E sabe o que é legal? Eu venho como professor colaborador do BPGD, mas nos outros programas eu já tive a oportunidade de estar junto. Por exemplo, no Medicina Veterinária, no mestrado profissional, eu fiz uma atividade de abertura na primeira turma, acho que o Marcílio vai lembrar disso, e depois eu dei uma disciplina integral. Então, assim, eu consigo entender um pouco do que acontece ali, e acho que é o papel do administrador nesse processo. Você participou de banca, inclusive. Participei de banca. Com o professor Adriano, eu dei uma disciplina em conjunto com ele. Então, assim, acho que a administração... E aí mostra, de fato, a administração como uma ferramenta transversal e que, de fato, dá retorno. Porque, assim, dentro das linhas do PPGA, tem a questão da inovação, mas tem também de informação e conhecimento. Quem aqui não trabalha com informação e conhecimento? É só que a gente trabalha. Né? Exato. Bom, Maria, professores, eu vou tentar trazer um toque de alegria, algo mais engraçado aqui para o nosso bate-papo. Eu queria saber, se tiver uma parte divertida da função de vocês enquanto coordenadores... Isso. Aproveitando que o Jonathan há 12 anos, né, coordenador, o professor, que é quase um dinossauro, quase 40 anos de história aqui na Unimar. Desculpa a brincadeira, professor Marcílio. Foi ótimo. Então, senhor Marcílio. Então, isso trazer dá pra depressão. gente algo inusitado nessa carreira de vocês como como coordenadores de pós, algo engraçado, algo que fez, ou traumático, porque também pode ser traumático, né? Algo que aconteceu no caso... Nós vamos focar menos em traumáticos, então, porque eu senti que traumáticos tem muito ali, Maria. Vamos focar em últimos 12 anos, no caso do Jonathan, e vocês aí nos anos à frente da pós-graduação. Não, 12 anos tem preferência, prioridade. Não, assim, mas só para não perder o espírito, na realidade, não foi traumático, mas a primeira vinda para a Unimar, antes de eu ser contratado, eu vim 2 vezes, porque o voo saiu de Guarulhos, aí chegou aqui, taxiou, foi para Bauru, taxiou, voltou para Guarulhos. E depois eu voltei de novo. O voo pousou lá, reabasteceu e a gente voltou para cá. E foi quando eu pousei. E a Maria de Fátima, a professora Maria de Fátima, que ainda é professora do programa, era a coordenadora. A época aqui me esperando para poder fazer uma entrevista, para falar sobre esse interesse do programa. Então, assim, de voo, os campeões estão aqui no PPGD, né? Para não ir muito longe, nessa quinta-feira, o avião não pousou, os alunos pousaram em Bauru. Então, a parte logística, como a gente tem muito aluno de fora de São Paulo, a gente já teve. De situações tragicômicas, a gente já teve aluno que foi hospitalizado, alguns por motivos mais estranhos, assim. Poxa, não consigo, acho que uma situação que não foi traumática, mas foi um pouquinho chata. No primeiro ano que eu entrei na coordenação no final de 2021, aí fiz o processo seletivo para ingresso em 2022, e aí alguns meses depois tinha a prova de inglês. E aí nós marcamos a prova de inglês para a noite e acabou a energia. Aí, no meio da prova, eu falei, pô, e agora? Aí eu falei para os alunos, falei, olha, se vocês concordarem, esqueço essa prova, nós vamos fazer um outro dia, porque não ia voltar, tinha dado um temporal aqui. São coisas que acontecem, coisas que acontecem. Como a chuva, pelo menos não alagou, né? Não, isso não. Que também acontece, alagamento. Na realidade, só para eu não perder aqui, eu estava brincando, dizendo que esse semestre, especificamente esse semestre, a gente viveu, a gente estava esperando qual era a próxima praga bíblica, né? Porque teve ultracalor, quebra de ar-condicionado, infestação de mosquito, dilúvio e alagamento. Você veio de onde? Do Egito? Então, são as pragas aí, quase as pragas do Egito. E aí eu disse, olha, mas pelo menos no último eu prometi não cumprir, né?
Eu disse, a gente vai transformar talvez a água em vinho, né? Oh, Para ter o milagre. Poxa, aí... Teve a multiplicação dos pães, porque hoje a gente teve a confraternização, que foi muito Isso bem que eu ia sortida. contar, mas hoje nós tivemos uma confraternização. Mas no não teve a programa transformação de água em pós-graduação vinho, né? Que o pessoal estava esperando. Não, mas aí era uma coisa para depois. Eles teriam aula, né? Agora, no segundo horário, eles teriam aula, não daria para ter bebida alcoólica, né? Bom, na verdade, a situação é traumática, né? Principalmente a minha entrada no programa foi em função do professor Raul ter falecido, então é uma coisa assim que pesou bastante, é uma situação difícil, né? Mas que a gente tem que levantar a cabeça, né? E tocar. Então foi muito difícil, principalmente o nosso programa que nós estamos há 4 anos, vai ser a primeira avaliação do programa, e eu entrei no último ano do quadrienal. Então o desafio foi muito grande e traumático em função de tudo isso. Então foi terrível. Eu tenho coisa engraçada, gente. Essa é a parte melhor. Primeiro que a gente, na administração, né, tem os tais PTTs, né? Produto Técnico e Tecnológico, que também tem na medicina veterinária, né? E aí, primeiro que quando a gente fala de PTT para o aluno, ele fala, mas isso é de comer? Que ele não entende de fato. E aí, tudo vira PTT. E aí teve uma aluna, que obviamente, eu vou falar aluna porque nós somos ainda um programa pequeno, de 1 ano, então vai ficar muito fácil se eu falar mais do que isso, que falou, professor, eu participei da organização da Crisma. Isso pode entrar como um PTT? É organização, eu tava lá administrando. Eu falei, gente, não, né? Aí eu acho que aí é um pouco demais, né? Querer transformar tudo em lattes, em produção. E aí ela deu um passo para trás. Mas teve algo muito mais engraçado. Nós recebemos na abertura desse semestre o Ahmed Sami, né? Diretor da Unesco, que realmente veio para o Brasil, e uma das agendas dele era com a Universidade de Marília. E aí, antes no momento com a abertura do nosso programa do segundo semestre, eu andei com ele na universidade. E aí eu encontrei um grupo de alunos, né? E ali ele começou a conversar com os alunos, né? Tinha 4 ou 5 alunos. Eu vi que uma aluna estava prestando uma atenção danada, olhando, balançando a cabeça com tudo. E balançando a cabeça, mesmo quando ele falava alguma coisa que não era para concordar. Aí eu olhei para ela assim, você entendeu o que ele falou? Eu não falo inglês. Eu não falo inglês. Mas por que você ficou balançando a cabeça? Porque tava todo mundo balançando a cabeça de um jeito, eu tentei ser diferente. Então são coisas engraçadas que aconteceram no PPGA, mesmo com apenas 1 ano de... Não, mas agora eu tô me lembrando... Quando a gente já teve alguns eventos que vieram juristas de grande porte, ministros, enfim. A gente já teve protesto. Teve de botar segurança. Isso é verdade, eu vi. Então a gente já viveu muitas emoções assim. Eu me lembro de descer no aeroporto e ter uma faixa. Fora ministro, fulano e tal, etc. Então, assim, essas coisas... Segurança presidencial. Segurança presidencial. Eu lembrei de uma situação, já que você está falando muito bíblico, que foi a Torre de Babel, né? Que é a do Carlos aí. O que aconteceu? Nós recebemos aqui a visita do professor Carlos Batista, nos Estados Unidos, né? E coincidiu... que estava tendo uma visita, inclusive, com o Caio, né? O pessoal do Caio, se eu não me engano, que era, acho que da Colômbia, uma coisa assim. E coincidiu também com o Japan Fest. Nós recebemos a visita de uma delegação lá do Japão. E aproveitando o ensejo aí, né? Não era reunião da ONU, né? Mas vamos juntar esse pessoal. E aí o que aconteceu? O pessoal do Japão só falava em japonês, né? Aí todo mundo começou a falar em inglês para eles não entendiam, aí o pessoal até foi uma coisa assim, o tradutor que ia vir não veio, aí teve uma pessoa que estava junto ali que começou a fazer uma tradução. Não, foi assim, terrível, mas no final todos sobreviveram. Então, imaginação, né? Ai, gente, realmente é para rir, né, para se divertir um pouco, porque também é a função de vocês fazerem parte da vida dos alunos de vocês, né? Como coordenadores, eu imagino que além dessas histórias engraçadas, inusitadas ou até traumáticas, né, Jonathan? Vocês também têm história para contar de aluno.
alunos que marcaram a vida de vocês como coordenadores já aqui, que apresentaram um trabalho significante, que fez a diferença no programa de vocês. Teria algum aluno em especial ou alguma história de algum trabalho que fez a diferença no programa de cada um, na área de cada um de vocês? Bom, nossa, teve vários, né? Inclusive, dois que eu gostaria de colocar. Um que foi a parte de uma plataforma em que é de certificação para a parte de produção de leite e carne, né, que hoje isso já está nacionalmente sendo utilizado pelas indústrias, e foi o que nasceu dentro do nosso programa, e hoje os produtores eles são classificados graças a esse tipo de programa por uma necessidade da indústria, né, em parceria com o Instituto IBS, né. Os produtores são certificados em bronze, prata, ouro, em função dessas necessidades. Com isso, eles estão agregando valor ao produto que ele está levando para a indústria, uma vez que na nossa área, assim como foi falado, né, o Brasil é o maior exportador de carne ou proteína animal do mundo, né, e também na parte de produção de leite. Então isso foi uma parte muito significante. E outro, né, se fala muito, principalmente aí pandemia, na parte de vacinas e etc. Também saiu uma certificação de uma vacina para peixe, né, no nosso programa. Então isso aí eu acho que foi 2 trabalhos que a gente valoriza bastante. Bom, claro que já passaram pelo nosso programa dezenas de alunos. Claro que todos marcam, mas alguns acabam marcando um pouco mais, né? Mas falando de um aluno de destaque por conta da produção, tá? Nós tivemos uma nutricionista que ela desenvolveu uma dieta integral, só que caseira, artesanal, de baixo custo. Isso foi uma demanda até que surgiu no hospital universitário. O hospital, inclusive, financiou a pesquisa. E foi uma coisa muito bacana, porque essas dietas têm um custo considerável. Não é todo paciente que pode arcar, a família, né, pode arcar com isso. E isso foi uma coisa muito bacana. Inclusive, no lançamento dessa dieta, tinha um número muito grande de nutricionistas aqui querendo conhecer. E aí eu vejo que isso remete muito ao impacto, né? E o impacto, veja, só para fazer um gancho naquilo que o Marcílio comentou, eu entendo que o impacto ser local ou regional não é demérito. Pelo contrário, eu acho que nós temos que olhar para as demandas da região. Não precisa ser, lógico, se for um impacto nacional, pô, muito bacana, mas o impacto pode ser num serviço de saúde aqui da nossa cidade, né? E, então isso também tem muito valor. Então esse trabalho me chamou muita atenção. Por coincidência, foi um trabalho que terminou logo depois que eu assumi a coordenação. Então foi a primeira ou segunda defesa depois que eu assumi. Foi orientado pela professora Cláudia Rucco. E foi um trabalho que me marcou bastante, porque eu olhei para o trabalho e falei, poxa, que coisa legal. É a ciência devolvendo para a sociedade tudo aquilo que a gente produz. Foi muito bacana. E envolveu também um profissional da tecnologia, porque aí além de desenvolver a dieta, elas desenvolveram um aplicativo para calcular o quanto tinha que colocar de cada alimento, de acordo com, sabe, foi uma coisa bem que foi muito integrada, foi interdisciplinar de fato, e devolveu uma coisa importante para a sociedade. Carlos, você não tem ainda ninguém, né? Mas, não, eu acho que enfim, tem um que eu acho que é quase um au concours, né, do direito, que é o Bruno Bianco. Enfim, que talvez tenha sido dos nossos egressos aquele que obteve, do ponto de vista objetivo, galgou passos aí nacionais importantes. E assim, né, a gente teve a reforma da Previdência sendo gestada dentro do programa. Pelo bem ou pelo mal, dando certo ou não dando, e eu acho que ela aponta numa direção positiva, eu acho que esse é algo assim, insofismável, né? Ou seja, é um resultado muito importante. A gente tem uma emenda constitucional que alterou a vida de
toda a sociedade brasileira foi derivante de uma emenda constitucional que de um jeito ou de outro foi gestada dentro do programa. A gente, claro, tem outros aportes, assim, que são aportes, por exemplo, inéditos. Acho que talvez tenham 2 aí que eu vá destacar. Lembrando que o Bruno Bianco foi orientando o professor Jefferson Aparecido Dias. Tem, por exemplo, a Renata Ock, que acho que foi orientando do professor Daniel Barilli. Ela, enfim, enquanto estava fazendo a tese de doutoramento, ela é uma delegatária de serviço notarial, ou seja, ela é dona de cartório, digamos assim, no linguajar popular. E ela estava, enquanto estava fazendo a tese dela de doutoramento sobre proteção de dados, ela participava do grupo de trabalho do CNJ para a regulamentação da proteção de dados dentro da área do direito notarial e registral. E um outro aluno, assim, uma outra aluna, que eu acho que esse é um caso bastante peculiar, assim, foi minha assistente, eu já até comentei antes, foi a Patrícia Almeida. Tem um fato engraçado, assim, eu fui convidado para ir para a Itália falar sobre tributação do mercado da arte, porque a dissertação da Patrícia, ela depois fez o doutorado, mas a dissertação dela é sobre tributação do sistema da arte, e a gente fez coautoria. Tem um dado aí anedótico engraçado, a foto da capa do livro fui eu que tirei em uma viagem acadêmica. Eu tirei a foto e pensei, o que a gente vai colocar na frente do livro, né? Aí eu falei, vamos colocar isso, e a gente acabou, dentro desse processo, fazendo a coautoria do livro. E eu fui chamado por um grupo de pesquisa da Itália, que se chama Fisco e Beni Culturali, ou seja, o fisco e os bens culturais. E, enfim, eu já conhecia vários professores e tal, e fui para uma conferência em Pescara, na Itália. Depois teve uma segunda parte em Roma. Mas, e eu estava conversando tal, e disseram, me chamaram, estou super satisfeito tal. Eu disse, não, Jonathan, inclusive, a gente foi fazer uma pesquisa sobre a tributação dos bens culturais na América Latina, e é a única obra sobre o tema. Então, não foi só porque você é amigo da gente e é parceiro de várias pesquisas acadêmicas há tanto tempo, mas porque, de fato, é um trabalho assim, altamente inovador, porque, normalmente, as pessoas que dialogam com a tributação da arte dialogam com o incentivo à proteção cultural, o incentivo fiscal para permitir aí a propagação da arte. E a gente focou no problema contrário, ou seja, como funciona esse sistema de tributação da arte. E esse foi um grande desafio. E aí depois descobri que a única obra publicada na América Latina foi algo assim que até eu confesso que me surpreendeu. E foi algo bastante aí gratificante. Eu talvez seja o programa mais novo, né? Então, assim, eu ainda não tenho um ciclo completo. A minha primeira turma está finalizando os créditos ao final desse ano. Mas é comum, né? Eu procuro estar presente frequentemente com os alunos, e é comum você ouvir deles que um teve promoção por conta de alguma ideia ou de um conhecimento que adquiriu no mestrado, outro que começa a mirar outras oportunidades porque o mestrado abriu a mente deles. Então eu prometo para vocês que no ano que vem, quando formos bater esse papo novamente, eu trago alguns exemplos aí de profissionais que estão hoje fazendo mestrado profissional, que vão ter ganhos não só profissionais, mas destaque e relevância no meio científico, na área de gestão. Mas acredito, professor, que já deve ter muitos alunos aí que já estão aproveitando as disciplinas, os trabalhos que desenvolvem na disciplina, né? Para trazer essa sua área profissional, o seu mercado de trabalho, né? Não, sem como dúvida. Experiência, né? Sem dúvida. Testes. Na disciplina que eu, inclusive, leciono, que é teorias de gestão do conhecimento, atuais de gestão do conhecimento, eu mostro para ele um instrumento que chama sociograma. Se constrói uma rede da empresa ou entre as empresas, e muitos ali começaram a identificar nós de conhecimento dentro da empresa e começaram a fazer o processo de gestão do conhecimento, ou seja, tornar aquele conhecimento do indivíduo um conhecimento da organização. Então só isso já é um ganho absurdo para esse profissional e para a empresa que está investindo
dentro do mestrado profissional em administração. Maria, Deve se me ser permite, né, eu acho também essa parte dentro da integração, dentro da própria Unimar, 2 programas, o programa de Direito e o programa de Medicina Veterinária, teve uma ação conjunta, com 2 focos diferentes, né, no Doce Futuro, certo? Inclusive toda a implantação... A Insol, né? A incubadora Insol solidária. junto, toda a parte burocrática da área de direito foi feito pelo programa, né, em conjunto com a Insol e com o programa de direito, e nós, no nosso programa, nós fizemos também a parte da implantação do meliponário aqui, que seria das abelhas sem ferrão, onde a abelha que nós estamos aqui trabalhando é a urso amarela, que está em extinção. Né? Inclusive, o próximo passo aí, né, é criar uma campanha, é isso que nós estamos vendo, um SOS Urso Amarelo. Isso, Então, para nossos ouvintes, né, quem não conhece, a Insol é uma incubadora solidária, né, que é um projeto de extensão na qual a professora Mariana Santiago, que faz parte do programa de pós-graduação em Direito aqui da Unimar, está à frente e traz isso, um trabalho multidisciplinar que acaba abrangendo aí todas as áreas, seja do programa de interdisciplinar em saúde, um programa de mestrado em medicina veterinária, como também abrindo esse espaço para a administração, principalmente na área do direito empresarial, na área empresarial é bastante importante. Mas aproveitando, professores, essa fala de vocês de gratificante, porque nada mais nada menos, muitas pessoas não têm o conhecimento do que é uma pós-graduação, não é verdade? E aí, o que faz? O que fez uma pós-graduação? Teve uma dissertação? O retorno para a sociedade do que isso causou. E esses exemplos que vocês trouxeram hoje dos alunos das pós faz um diferencial na nossa sociedade. E aí eu aproveito o momento para a gente encerrar aqui o nosso podcast, para falar que a gente está com o processo seletivo com as inscrições abertas, né? E falar um pouco sobre esse processo seletivo para quem tem interesse em participar do programa de cada um de vocês, na área de cada um de vocês, deixando aí uma mensagem final, um convite para quem quiser se interessar, quem quiser viver a pós-graduação, fazendo aí esse convite especial. Eu começo? Bom, pós-graduação, eu acho que ela traz um ganho pessoal e profissional. Essa integração entre os diversos profissionais é uma coisa fantástica. Os nossos pós-graduandos, os nossos egressos, melhor dizendo, estão bem colocados, têm ganho salarial, promoção, enfim. Então, a pós-graduação faz a diferença, eu acho, faz a diferença no ponto de vista pessoal e profissional, e vai ser um prazer, né, receber novos alunos. Estamos aqui de braços abertos, só para reforçar isso. Uma coisa que um aluno uma vez foi uma coisa que chamou a atenção. Um médico de fora de Marília, um dia ele chegou para mim e falou assim: poxa, professor, eu andei vendo o currículo de vocês têm bastante publicação e tal, e quando eu vi o currículo eu fiquei com medo de chegar aqui, mas ele falou: a maneira que vocês nos receberam, nos trataram com tanto respeito, tão solícitos que vocês foram, isso fez muita diferença para eu ficar e me vincular de fato ao programa. Então vai ser um prazer recebê-los. A Unimar está de portas abertas, como sempre esteve, para recebê-los aí no nosso programa. Fala um pouquinho das inscrições do processo seletivo, professor. Bom, as inscrições, os editais já estão na página, né? A partir de hoje já é possível fazer as inscrições. Até março de 2025, a prova vai acontecer dia 13 de março, não é? É uma prova escrita geral sobre temas multidisciplinares e interdisciplinares, uma entrevista e a análise do currículo Lattes. Na nossa área, eu gostaria de... Inclusive a nossa área da CAPES, né, ela contempla essa multidisciplinaridade, inclusive tem coordenadores de programa dentro da área de medicina veterinária que não são veterinários, certo? Então a área, ela procura mesmo expandir. Então, como eu disse, nós temos desde arquiteto, nutricionista, médico que passou pelo nosso programa. Então, nosso programa é bastante eclético, né? Desde que tenha uma aderência, né, com a linha de pesquisa. E quando se fala em saúde animal, produção e ambiente, se abrange várias áreas. E então nós estamos aí abertos
para todos aqueles que querem aceitar esse desafio de trazer algo diferencial aí no mestrado profissional para fazer algo chegar até a sociedade de forma aplicada. O nosso processo seletivo também já se encontra aberto. A prova, a parte de seleção vai ser no dia 13 de março e nós temos a parte de análise de currículo e entrevista. É a parte do processo seletivo. Inclusive, uma das características principais, né, que eu acho que vai ser o grande diferencial é a aula inaugural, né, em conjunto com todos os programas aí. Eu acho que isso já mostra um fortalecimento, não uma concorrência entre programas, mas sim, né, mostrando que a Unimar é um todo nessa parte de pesquisa e extensão. Bom, eu gostaria de convidar, né, todos os profissionais, em especial que atuam na gestão, independente da sua formação, né, profissionais da área de administração, ciências contábeis, publicidade e propaganda, marketing, enfim, até o pessoal da saúde que atua nesse processo, pessoal de áreas que entende que a gestão é necessária, para que venham de fato conhecer o nosso programa. E entendendo que é um mestrado que não atua somente com gestão, e sim com inovação. E um fato muito legal disso é que nós somos o único mestrado profissional do interior do estado de São Paulo. O mais próximo que nós temos é Campo Limpo Paulista, então todo esse raio, você que é de Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru, Jaú, Botucatu, enfim, Prudente, São José do Rio Preto, venham. Você que é profissional, não fique com medo, com receio algum, porque é um mestrado profissional. A nossa intenção é justamente desenvolver competências, habilidades, para que você possa levar esse conhecimento nas empresas, nas organizações que vocês estão à frente. Nosso processo seletivo começa no dia 13, né, com a prova escrita. É uma prova também, já vou tirar o medo de vocês, não se preocupem, vocês vão ser instruídos antes por toda a nossa equipe aqui de marketing e comunicação. E no dia 14 a entrevista, que também é uma entrevista que a gente quer entender a sua atuação profissional. Então, repito, você que é profissional, atua com gestão, quer conhecer um pouco mais de inovação, venha fazer parte do nosso PPGA. No site ppga.unimar.br tem todas as informações do nosso corpo docente, da nossa área de concentração, dos projetos, e em especial do processo seletivo, que realmente é o caminho, é a porta de entrada para que vocês façam parte do nosso programa de pós-graduação em administração de organizações inovadoras. Bem, e eu só posso convidar também, essa prova vai ser uma prova unificada, né, dia 13 de março, a gente tem para o mestrado a prova escrita pela manhã, 100% online, que foi uma inovação que a gente criou dentro do PPGD. PPGA também, toda a prova, todo o processo seletivo online, e a gente vem copiando os cases de sucesso do PPGD. Enfim, para o mestrado, uma entrevista com análise de currículo, que é idêntica e seguindo o currículo Lattes, e para o doutorado a gente tem uma entrevista com análise de projeto e análise de currículo. Eu acho que a gente já tem uma tradição muito grande em trazer advogados, professores, juízes, promotores, funcionários públicos, temos e já tivemos contadores, enfim, então, aí os delegatários das serventias públicas, né? E esse esse tem sido aí a tônica do programa de pós-graduação, tem sido um programa de atuação nacional. A gente está em uma cidade do interior, a gente faz um processo de aulas concentradas justamente para poder capturar as pessoas que têm interesse no conhecimento, mas que precisam, digamos assim, de um mínimo de acomodação por parte das instituições, porque já não existe aquela época como eu passei de que eu tive de me mudar, sair de João Pessoa e ir para São Paulo, justamente para fazer um programa de pós-graduação, porque não existia um acesso tão claro em relação a isso. Então, sintam-se convidados a conhecer o programa, sintam-se convidados a fazer, e temos sempre um grande grupo de alunos que são de fora de Marília, de fora de São Paulo, e já passamos aí do Oiapoque ao Chuí, de João Pessoa até a ponta ali do Amazonas. Quase 28 estados. 27, né, Maria? 27. Não, eu acho que dos 20... Não, originários a gente já teve dos 27. Atualmente 27. A gente deve estar com uns 24 ou 25 estados ao mesmo tempo.
Então, o grande objetivo é realmente fazer esse conhecimento sólido, com impacto e sempre com esse caráter nacional, com um viés, obviamente, claro, dentro de um programa Nota 5, de internacionalização, né? A gente sabe que existem, e acho que esses dados são importantes, mais de 1.700 cursos de direito no Brasil. É a maior graduação, ultrapassou a administração em número de alunos. São quase 900 mil alunos. Desses 1.700 cursos, aproximadamente 170 têm programas de pós-graduação stricto sensu. E desses 170, os que possuem doutorado são aproximadamente 70. E desses 70, os que têm notas 5, 6 ou 7 representam aproximadamente 40, ou seja, a gente está no top 40 das 1.700 instituições de ensino. E antes que eu esqueça, interrompendo aqui o professor Jonathan já para a gente encerrar, e eu não posso esquecer esse simples detalhe, é de comemorar, né? Comemorar que essa semana conseguimos conquistar aqui o nosso doutorado interdisciplinar em saúde. E aí eu aproveito para professor Adriano, que é o nosso coordenador da pós interdisciplinar em saúde, falar um pouco dessa comemoração, de celebrar essa fala aí com a gente, compartilhar esse momento. Não, ficamos muito felizes, eu acho que é uma conquista de todos, sem exceção. É uma conquista que é fruto do trabalho de toda a equipe da pós-graduação, dos gestores que acreditaram e que incentivam os programas de pós-graduação. Então foi uma conquista, foi um trabalho árduo, difícil, né? O Jonathan sabe que aprovar o doutorado não é fácil, mas conseguimos aí com muito esforço, só tem que agradecer todo o corpo docente, os alunos também, que isso também é fruto do trabalho deles, né, que se empenharam para nós termos uma produção que sustentou a proposta do doutorado. E, claro, agradecer à Universidade de Marília e agradecer a todos. Na verdade, esse programa de doutorado ele tem um pouco de todos nós, né? De todos nós, com sugestões, com ajuda de fato, né? O Carlos, por exemplo, ajudou muito nós decidimos algumas questões do planejamento. Então eu acho que esse programa tem um pouco de cada um que está envolvido na pós-graduação da Universidade de Marília. Eu diria que nossos programas de pós-graduação da Unimar, na verdade, eles vivem em uma união, quase um único. Sei que cada um com suas áreas, suas especialidades, mas onde um acaba se vivendo muito. É tanto prova disso que a gente está fazendo um processo seletivo quase unificado, né, assim, em datas muito juntas, parecidas, e teremos a nossa aula que se iniciará em um único dia, com um evento multidisciplinar, onde vai envolver todos os nossos alunos em um único dia, iniciando nossas aulas em um único dia. Isso vai fazer um diferencial. Desculpa, Maria, mas aí só para não perder também a oportunidade, né? E as boas práticas vêm sendo sempre passadas à frente, né? Eu acho que a gente teve talvez, principalmente no período pandêmico, você tinha chegado há pouco tempo no programa, né? E a Maria vem de João Pessoa exatamente para colocar em pé um programa de comunicação real do programa. Esse programa, isso ganha corpo e começa a positivamente contaminar, usando uma linguagem aí de vocês, contaminar os outros programas, né? Então, o maior Instagram de programas de pós-graduação é o nosso. O maior canal específico de um programa de pós-graduação em Direito é o nosso. E aí cada uma das áreas foi desenvolvendo, inclusive a partir de uma linguagem. Eu me lembro, Maria, quando a gente... Como é que a gente vai botar o PP... Primeiro que nem se chamava PPGD, né? O Augusto atendia não tinha nome. Mestrado em Direito. Era assim. Ele já tinha doutorado, mas ainda era mestrado em Direito. Aí a gente, vamos fazer a ideia do PPGD. Mas aí como é que a gente vai dar digamos assim, usar a forma visual da Unimar dentro do PPGD. Aí surgiu o U com os tracinhos. Todo mundo acabou copiando. E que aí veio o PPGIS, o PPSA, o PPGA. É isso mesmo. E aí eles vão entrando no mesmo fluxo, porque o que a gente quer é ter uma linguagem comum, ter um acesso
aos alunos de maneira coordenada e permitir justamente esse cruzamento de informações, de gestão, de informação, mas também eu acho que esse é o grande, é o que demonstra essa mesa aqui de hoje. Então eu fico muito satisfeito em ter participado e ter a oportunidade justamente de representar o PPGD da Unimar como coordenador em todas as frentes que eu atuo. Nós é que agradecemos e, assim, na verdade, o meu momento de fala é que agora a Maria, que é a única pós-graduanda, a mais sofredora aqui dessa mesa, e venho fazer um convite para vocês virem fazer parte aqui dos nossos programas de pós-graduação. Não é fácil, né? Não é tudo mais fácil ali você levar a pesquisa, mas é extremamente gratificante. Eu sou muito apaixonada e não tem como a gente... você, quando entrar no programa de pós-graduação, você que está nos assistindo, já faz parte, você sabe que existe um marco, né? Você antes e você depois. A sua cabeça explode, né? Você sai da caixa, e tanto para crescimento profissional quanto pessoal também. Então, venha fazer parte, né, Maria? E agradecemos aqui a participação, disponibilidade dos nossos coordenadores estarem aqui com a gente. E isso, eu queria também aproveitar a oportunidade e dizer que eu sou a única egressa, né? Na verdade, da mesa. Verdade. Eu sou egressa no mestrado, egressa no doutorado. Como diria a Fernanda, é egressa de sucesso. Né? Então, egressa de sucesso, que graças a esse resultado todo, eu fui contratada, né? Hoje eu sou professora na graduação do curso de Direito na Unimar, muito feliz, muito satisfeita com essa oportunidade. Aproveito bastante a oportunidade. E também fazemos aqui a parte da comunicação e relacionamentos da pós-graduação, que eu acho que tem dado muito certo. Mas aproveitar demais a oportunidade de vocês aqui hoje. Solicitei, fiz o convite, todos não, estamos aqui disponíveis, sim, vamos lá. Então, isso só demonstra o quanto vocês estão integrados. Essa seria a palavra do resultado da pós-graduação e desse grande sucesso de vocês aqui hoje. É isso aí. Gente, encerrando então o nosso podcast de hoje, já extrapolamos aí, porque é muita coisa gostosa para falar. Sigam as nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. É um canal novo, né, Maria? Mas que vem muitos episódios incríveis já gravados e outras pautas que nós estamos aí produzindo para gravar episódios muito enriquecedores e com vários insights para você que já está inserido num programa de pós-graduação e para você aí que tem interesse de entrar. Se você ainda não segue a gente no Instagram, também siga, né? É o mesmo @horapós-podcast. E acompanhe a gente pelas redes sociais e da Unimar também. E não esqueçam de acessar aí nossas redes sociais, né? Todas as redes sociais, cada programa tem suas redes sociais, né? O PPGD @PPGD Unimar, @PPGD PPGA Unimar, @PPGMV Unimar, @PPGIS Unimar, e todos aí tem também seus sites, né? É só botar PPGIS, PPGD, Unimar, que vocês vão encontrar lá o processo seletivo de cada um deles, que estão com as inscrições abertas, começando aí a partir de hoje. E faz a diferença, entra aí, escolhe qual é a sua área, vê qual é o melhor, o que mais se identifica. Até porque não é só uma questão de área, né? O programa de Direito, ele também abre espaço para humanidades, para outras áreas. O programa de Veterinária abre espaço para diversas áreas, né? Temos alunos de diversas áreas. Então, façam aí a sua escolha e, se Deus quiser, sejam aprovados no processo seletivo. É isso aí. Obrigada a todos. Obrigado. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós.